Diminui apoio às mulheres para progressão profissional. Pesquisa da McKinsey, que é uma pesquisa já aí que tem mais de 10 anos, que a gente acompanha para ver a evolução das mulheres na liderança, e está dizendo agora que o tema da diversidade e inclusão houve uma redução dos incentivos no ano passado. Trump é o nome disso, né? Por conta das suas declarações de eliminar políticas de diversidade e inclusão. O que chamou a atenção não foi apenas a redução em si, mas também a diminuição do olhar para a progressão das mulheres na carreira. Existem empresas que não reduziram o investimento, mas deixaram de olhar para isso. Elas entendem que, como já avançaram muito, não é mais preciso ter o esforço focado em diversidade e inclusão para mulheres. E esse mesmo estudo vai dizer que ter um patrocinador faz a diferença. O sponsorship, né? Quando você não tem alguém na companhia que patrocine o seu crescimento, isso fica muito mais difícil. E aí eu quero provocar uma reflexão, né? É muito comum você ver nas empresas um executivo mais sênior que adota um garoto mais jovem e diz: esse é meu garoto e tal. Isso é sponsorship, isso é apoio, patrocínio. Mas não é a mesma relação que você vê no quadro feminino, por exemplo. Porque um homem mais velho, talvez até por medo, né, de ser acusado de assédio, ele não vai dizer, essa é minha garota, não é? Porque isso não vai soar da mesma forma que se fosse um garoto. Pode ter um desvio aí na interpretação, não é? Por conta da temática de assédio, etc. E tal. E também, talvez seja mais raro você ver uma mulher dizendo esse tipo de discurso, né? Essa é minha garota e tal. É muito menos aceito isso numa organização. Então, você tem um problema que é a falta de patrocínio. Porque para vencer as barreiras do chamado teto de vidro, e o que é o teto de vidro, né? As mulheres elas chegam até um certo patamar, depois elas não ultrapassam porque elas batem num teto de vidro, porque de vidro, porque a ideia é de ser transparente, mas que existe. O que é esse teto? Muitas vezes a dupla jornada, muitas vezes uma mulher não vai fazer os mesmos happy hours que um homem faz, né? E são nesses happy hours que acontecem muito papo sobre promoção. Ou seja, esse networking ali mais afinado, muitas vezes a mulher está ausente dele. Então isso é uma espécie de teto de vidro. E essa mesma pesquisa está mostrando que no mundo todo, para cada dólar que o homem ganha, a mulher ganha 0,77. Só que ela gasta 2 vezes mais tempo com cuidados relacionados à família. Isso significa, na prática, que precisa de mais flexibilidade, seja para se desligar por um período para ter um filho e depois voltar, seja para trabalhar alguns dias em casa. O homem, de forma geral, é percebido como alguém que não precisa resolver esse tipo de questão, porque vai ao escritório todos os dias e não sai de licença maternidade. O patrocinador tem o papel de evitar que esses temas se tornem vieses inconscientes. Ou seja, você precisa de alguém que esteja lá patrocinando isso, né? Explicando, brigando, comprando a briga, porque sem isso fica muito mais difícil. Por isso que é importante liderança. E quando você tem uma liderança do tipo Trump, né, que ignora essas pautas, é óbvio que a grande maioria das organizações vai fazer o quê? Vai dizer amém, porque não vai querer brigar, não vai querer conflitar, não é? Porque também tem seus interesses, e aí você, né, baixa a cabeça e adota esse tipo de postura. Liderança importa, importa muito. Quando você tem uma liderança que não compreende a importância da diversidade, quando você tem uma liderança que é misógina, que é racista, que é homofóbica, isso reflete, né, no time. Então, para você mudar, você precisa de lideranças que estejam dispostas a mudar e, principalmente, que compreendam o benefício de mudar. Esse é o grande ponto para você conseguir provocar de fato mudança. Senão, não muda. Que é, nós estávamos numa crescente nos últimos anos e agora estamos numa estagnação e talvez até retrocesso. Esse é o cenário atual.
Não dá para esperar uma coisa diferente do que mostra essa pesquisa, não é? A diminuição do apoio à progressão de carreira profissional das mulheres no mundo onde um sujeito como o Donald Trump é modelo de liderança, né? Mas não há mal que sempre dure nem bem que nunca acabe. Por isso nós seguimos aqui firmes e fortes, fazendo nossas pesquisas científicas sobre desenvolvimento de carreira e também de mulheres na liderança. Que, aliás, se elas estivessem na liderança, acho que a gente não teria essa guerra idiota, né? Enfim, ou não só guerra, né? Tanta idiotice que esses caras fazem. Ai, ai, ai. Bom, seguimos. Queria dizer para você o seguinte. Vou colocar aqui ó, um link de uma pesquisa da minha amiga do doutorado sobre papel de liderança e gênero. Se você puder responder, vai ajudá-la aí na pesquisa. Ajuda aí, por favor. Mulheres dedicam quase 10 horas a mais por semana a tarefas de casa. As mulheres dedicam, em média, 9,6 horas semanais a mais do que os homens em tarefas domésticas e cuidados, o que representa mais de 1.000 horas dedicadas com o outro. Filho, marido, pais, mas não remunerado e invisível socialmente, segundo pesquisa nacional por amostra de domicílios de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Esse é o trabalho invisível e não remunerado.